Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai continuar lendo o segundo livro dos Reis, capítulo 21 e 22, e vamos ler também o capítulo 25 de Provérbios. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais este dia, por tuas bênçãos, teu cuidado. Te louvamos e te agradecemos pela sua palavra bendita, poderosa, inspirada pelo Senhor, que é autoridade sobre a nossa vida, absolutamente necessária para o nosso crescimento espiritual. E, ó Deus, que se cumpra na nossa vida o propósito que o Senhor teve ao inspirar aqueles homens na escrita desse texto, ao preservar durante séculos e fazer chegar até nós na nossa própria linguagem, no nosso próprio idioma. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o reinado de Manassés. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efzibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel, pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Zerá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor, e queimou o seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pegou a imagem de escultura da deusa Zerá que ele tinha feito e a colocou no templo, a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. E não farei com que os pés de Israel andem errantes, longe da terra que dei aos seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. Manassés de tal modo os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então, o Senhor falou por meio dos seus servos, os profetas, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior do que tudo o que os amorreus fizeram antes dele, e também levou Judá a pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com os dois ouvidos tinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém, como quem elimina a sujeira de um prato, limpando e virando-o de boca para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porque fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que os pais deles saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo ao outro, sem falar do seu pecado com que levou Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos demais atos de Manassés, a tudo o que fez e ao seu pecado que cometeu, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Manassés morreu e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então Manassés foi um dos piores reis de Israel. Ele fez as piores atrocidades que a gente pode imaginar. Ele reedificou os altares, ele colocou altar
estranho, errado, dentro da própria casa de Deus. Ele construiu o templo de Azerá, ele fez um monte de coisas erradas, inclusive como um outro rei que já passou, se não me engano, do reinado do norte, né, de Israel. Ele também sacrificou seu próprio filho a um Deus falso. Então, assim, um rei absolutamente mau, né, e perverso. E vem a palavra do Senhor através dos profetas, dizendo que então, por causa desses pecados, iria eliminar Jerusalém, né, iria fazer com que os inimigos de Jerusalém prevalecessem. E a figura que ele usa é de como se estivesse limpando um prato, jogando no lixo, né, tudo que restar de Jerusalém. É uma imagem muito forte, muito forte. O que Deus está anunciando aqui é que não só o reino do norte, que já foi subjugado pela Síria, mas agora também o reino do sul será subjugado. E por que reino? A gente sabe que será pelo reino da Babilônia. Bom, isso ainda não aconteceu. Então o filho de Manassés assumiu o trono. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Arus de Jotibá. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Andou em todo o caminho em que o pai dele tinha andado, serviu os ídolos a que o pai dele havia servido e os adorou. E assim ele abandonou o Senhor seu Deus, ou melhor, o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei, Amon, conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém o povo daquela terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou Josias, o filho de Amon, rei em seu lugar. Por isso que ele teve um reinado tão curto, né? 2 anos de reinado, houve a conspiração, mataram ele e o povo matou quem havia conspirado contra ele e também por providência de Deus, com certeza, o filho dele continua no trono, o Josias. Versículo 25. Quanto aos demais atos de Amon e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Amon foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. A gente agora está vendo só o reinado de Judá, porque, lembrando, o reino do norte, o reino de Israel, já foi levado para o cativeiro, enfim, já não tem mais sucessão no trono de Israel, reino do norte. Capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Olha que bênção, né? Josias, que tinha tudo para ter um futuro, uma caminhada perversa e má, ele rompe com aquela sequência de maldade, né? O seu avô Manassés, o seu pai Amon, né? Ele rompe com essa sequência e ele então tem um reinado modelo aqui. Ele era reto aos olhos do Senhor, mesmo tendo começado o seu reinado com tão pouca idade, apenas 8 anos de idade. Versículo 3. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas na porta juntaram do povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tenham a seu encargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra na casa do Senhor, para repararem os estragos do templo, aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedra lavradas, para repararem os estragos no templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Então Josias manda
reformar o templo, né? O templo devia estar em ruínas, ou assim, numa condição de manutenção muito precária. Então ele manda arrumar tudo que está no templo. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Essa história é impressionante. Como que pode, nesse momento, assim, depois de muitos e muitos anos, o livro da lei do Senhor ter se perdido, não ser conhecido dos reis de Judá? Era necessário que cada rei tivesse a sua cópia. Era necessário que a lei do Senhor fosse lida e relembrada constantemente. Quando eles negligenciaram isso, eles perderam o livro. E aí diz o versículo 8, então, que o sumo sacerdote achou o livro da lei. O sacerdote também não tinha guardado a lei do Senhor. Que tristeza, não é? E muitas vezes, essa é a realidade. Não de vocês que estão aqui diariamente comigo, lendo as Escrituras Sagradas, mas é a realidade de muita gente que nem se preocupa com a palavra de Deus. E só hoje em dia não esquecem mais a Bíblia, ou não perdem mais a Bíblia, porque tem a Bíblia no celular. Muitos não têm nem a Bíblia de papel mais. Então, é muito triste a realidade do povo de Deus. Muitos têm várias Bíblias, de várias traduções, e Bíblia de estudo, e aquilo e tal, e acaba não lendo, não conhecendo a palavra de Deus. É muito triste que agora, só agora no reinado de Josias, o livro da lei estava sendo encontrado, né? Continua o versículo 8 dizendo que Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: os seus servos contaram dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, e tem a seu encargo a casa do Senhor. Depois, o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou o livro. E Safã leu diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas, que é aquela expressão de angústia, de medo, de tristeza. Quando ouviu as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas roupas. Então ele deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei. Ele falou para todo mundo, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo que está escrito a nosso respeito. Ele constatou que Deus estava absolutamente enfurecido contra o seu povo, porque haviam desprezado as palavras daquele livro. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikvá, filho de Arás. Hulda morava na cidade baixa, em Jerusalém. Eles lhe contaram para ela o que havia acontecido, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu, visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores,
que seriam objeto de horror e de maldição. Rasgou suas vestes, chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então, por meio da profetisa, vem a palavra do Senhor. De fato, eu vou destruir tudo do jeito que você leu, conforme as ameaças que constam no livro da lei. São os livros da lei de Moisés, o Pentateuco. Então, eles levaram esta resposta ao rei. E aqui terminou o capítulo 22. Depois a gente vai ver a continuação dessa história. Vamos ler também Provérbios 25. Também estes são provérbios de Salomão que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. Então veja só, esses agora a gente sabe que são de Salomão, mas que não foram transcritos por Salomão, mas por Ezequias, ou os homens que estavam a serviço de Ezequias, rei de Judá. Lembra de Ezequias? A gente está lendo o livro dos reis. Ezequias foi um rei de Judá bem posterior a Salomão. Por alguma razão, os provérbios não tinham sido transcritos. A gente não sabe exatamente. O fato é que veio por meio das mãos destes homens servos de Ezequias. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Vou tomar uma água aqui. Ai, perdão, irmãos. Vou começar de novo. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives. Tire o ímpio da presença do rei e seu trono se firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, não se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que lhe digam, suba para cá, que ser humilhado diante do príncipe. A respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois, ao fim, o que é que você fará se o seu próximo o puser em apuros? Defenda a sua causa diretamente com seu próximo e não revele o segredo do outro. Então, isso aqui é importante, né? Olha só, você tem algum problema com alguém? Fale diretamente com ele, não fica falando para os outros. Tem uma questão mal resolvida? Vai resolver. Não fica tratando disso com outras pessoas. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo e você nunca se livrará dessa má fama. Se quem ouvir for sábio, vai repreender e vai te envergonhar. Né? E aí você nunca vai perder aquela má fama. Então é melhor não sair falando sobre as coisas. Né? Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Olha só, quando a repreensão é dada por um sábio a um ouvinte atento, isso é como pendentes e joias de ouro. Agora, quando a repreensão dada por alguém sábio é dada a alguém insensato, qual que é a reação? Uma reação intempestiva, uma reação imprudente. Como o frescor de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com paciência se convence um príncipe, e a língua branda quebra ossos. Você encontrou mel? Coma apenas o suficiente, para que você não fique enjoado e venha vomitá-lo. Isso aqui também tem várias aplicações, né? Diante de coisas boas que Deus nos permite desfrutar, a gente não deve desfrutar para além de um limite saudável.
seja o que for, né? Porque senão isso vai acabar fazendo mal para a gente. Não seja frequente na casa do seu próximo para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Com quem se despe num dia de frio, como quem se despe num dia de frio, e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. O vento norte traz chuva, e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Comer muito mel não é bom, assim, procurar a própria honra não é honra. Olha aí. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Aquele que não se domina, aquele que não tem controle sobre suas próprias emoções, aquele que não tem sabedoria para lidar com questões que são talvez até mesmo desagradáveis, críticas e tudo mais, né? Esse é como uma cidade derrubada, que não tem proteção nenhuma, que não tem muralhas, não tem firmeza, não tem estabilidade, não tem domínio próprio. Muito bem, essa então foi a leitura de hoje. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.